Fala galera do Leia Já, a gente começa agora o Vai Cair no Enem, o seu programa de informações para o Exame Nacional do Ensino Médio. Não esqueçam, a gente também está lá no Instagram, @Vai Cair no Enem, é o canal onde você encontra conteúdo diário, questões, desafios, notícias, enfim, tudo o que você precisa saber sobre a prova. No programa de hoje, a gente vai mostrar como um passeio no museu pode ser palco para uma grande aula do Enem. Fique ligado que o programa começa agora. Roda aí! Em ecologia, o livro Morte e Vida Severina está incluído no meio de um ecossistema puramente brasileiro, a Caatinga. Ela é realizada por um clima semiárido, em que tem árvores retorcidas e demais com a mata branca para resistir à questão da seca. As suas plantas são chamadas de plantas xerófitas. Elas têm tricomas e estômatos bem adaptados para evitar a perca de água. Algumas de suas folhas são modificadas em formatos de espinhos para evitar que ela perca água, evitando a transpiração intensa. Então, fique com essa dica aí. Como todo bom retirante, ele sempre vai se deparar com a riqueza natural do São Francisco. Mais conhecido para os íntimos como Velho Chico, ele vai nascer lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, a mais de 500 metros de altitude, e vai morrer no Nordeste entre os estados de Alagoas e Sergipe. Esse rio é conhecido também como o Rio da Integração Nacional por ligar duas grandes regiões muito ricamente populosas, Sudeste e o Nordeste. A riqueza natural de São Francisco é tão grande que nela a gente pode encontrar as três formas de consumo do rio. A primeira, como fonte de energia, uma vez que o Rio São Francisco é uma área, a bacia do Rio São Francisco detém algumas usinas hidrelétricas, né? A segunda, para policultura, uma vez que Petrolina é um dos principais pontos de produção de frutas do Brasil. E o terceiro ponto remete-se ao transporte, uma vez que o médio curso do Rio São Francisco é totalmente navegável. Lembrando que o Rio São Francisco ele vai ser um rio perene permanece. Os seus afluentes e subafluentes vão ser intermitentes, secam no período da estiagem. Quando se fala em banditismo social em cangaço, em sociologia, o FAIA tem que estar atento ao conceito de eugenia. A eugenia vai ser criada pelo antropólogo inglês John Galton, Francis Galton. Ele vai dizer que, na verdade, dentro das sociedades humanas, nós podemos fazer uma seletividade com base em leis genéticas. Isso foi muito comum no Brasil na transição do Império para a República, quando o positivismo ele vai ganhar uma escola sociológica muito forte no país, e justamente o combate ao cangaço vai ter por base essas leis genéticas, ou seja, o nordestino é visto como inferiorizado. Por que isso? Porque o nordestino e o brasileiro, de maneira geral, ele vai ser fruto de uma raça híbrida. Então, o estudante que vai fazer o Enem tem que estar atento a isso. Na transição do século XIX para o XX no Brasil, o combate ao banditismo social e ao cangaço vai ter por base o conceito de eugenia. A mistura racial no Brasil, ela só vai ser estudada e louvada, entre aspas, a partir da década de 30, quando nós vamos ter o Gilberto Freire falando sobre Casagrande e Senzala. Ou seja, em Casagrande e Senzala a visão é um tanto quanto harmoniosa da mistura de raças no Brasil. Mas a justificativa do governo federal em combater canudos, em combater, por exemplo, o cangaço no Nordeste brasileiro no início do século XX, vai ter por base que o nordestino, além de estar distante da capital republicana, onde eu teria um centro de formação intelectual, ele é inferiorizado porque ele tem por base uma mistura que veio com os africanos no século XVI no Brasil. Então o FAIA tem que estar atento a isso em sociologia.
Dentro do contexto sertão, na parte de química nós vamos mencionar 3 substâncias extremamente importantes. Uma por conta da falta, outra por conta do excesso e outra por ser mal aproveitada. Eu falo da água, do carbonato de cálcio e do metano. O sertão, que é uma terra que tem uma deficiência muito grande em água, onde essa substância, uma substância que a gente pode dizer o quê? Molecular, polar, na química conhecida como solvente universal, ou seja, uma substância polar que vai dissolver todas as outras substâncias polares. Quando a substância é apolar, a água não consegue dissolver, certo? Então você vai ter também ali dentro do solo do sertão uma variedade muito grande de minerais onde se destaca a calcária. A calcária, onde você vai ter uma rocha que vai ser rica em carbonato de sódio. Lembre-se que o carbonato de sódio é um sal. Na parte de inorgânica, nas definições de arrênios, esse sal, quando entra na presença da água, sofre dissociação, ou seja, o carbonato de cálcio é solúvel em água. Já o metano, ele aparece numa parte também não muito agradável, na decomposição de algumas vidas, ou seja, do gado, alguns animais que morrem por conta da seca, essa matéria orgânica, quando se decompõe, vira metano. Ou seja, o metano que seria um combustível melhor aproveitado se tivesse uma forma de reaproveitamento ali desse metano liberado pela morte de alguns animais. Agora, o que acontece? O metano que é liberado, infelizmente, ele sobe e a contribuição que ele vai ter é exatamente no efeito estufa. E é isso, galera. Essa foi mais uma aula do Vai Cair no Enem. Lembrando que você também pode seguir a gente lá no Instagram, @Vai Cair no Enem. É o canal oficial de informações para o Exame Nacional do Ensino Médio. Muito obrigado pela sua audiência e continue ligados aqui no leajá.com, porque a gente tem tudo o que você precisa saber.